Então vamos lá, aulinha de hoje, compostos orgânicos das células, iniciamos com os glicídios, dentro do conteúdo de bioquímica celular. Bioquímica celular, compostos orgânicos, glicídios. Tudo bem? Anteriormente nós já vimos os compostos inorgânicos, água e sais minerais, identificamos características gerais, quem são, importância biológica, entre outros, e hoje nós vamos começar com a linha dos compostos orgânicos, representados por quem mesmo os compostos orgânicos? Os compostos orgânicos são todos aqueles compostos que possuem cadeia carbônica, né? Glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Então são essas 5 categorias de compostos. Hoje nós iniciamos com os glicídios. Glicídios que também podem ser chamados de carboidratos, hidratos de carbono, açúcar, glúcide, dá no mesmo. Glicídio, glúcide, carboidrato, hidrato de carbono, açúcar, tudo a mesma coisa. Quem são os glicídios? O que eles trazem para a gente? Os glicídios eles são naturalmente os nossos compostos orgânicos utilizados como fonte primária de energia. Então serão os nutrientes que nos fornecerão grande carga energética. Aqui na imagem vocês estão observando uma grande variedade de alimentos que apresentam como principal componente constituinte, principal composto químico constituinte, os glicídios. E de onde nós retiramos os glicídios que vão fornecer aquilo que nós precisamos para que as suas atividades biológicas possam ser executadas. Tá? A história dos carboidratos está associada em seu efeito adoçante, porém, sabe-se que nem todos apresentam sabor doce. Apenas os glicídios de sabor doce cristalizável devem ser identificados como açúcar, que é uma sinonímia que nós usamos para os chamados glicídios. Bom, vamos procurar caracterizar biologicamente esses compostos. Primeiro, são compostos orgânicos. Sim, baseados em estrutura carbônica. Segundo, utilizados inicialmente como fornecedores de energia para as nossas células. Usados preferencialmente em vias metabólicas para produção de energia. São considerados os nutrientes energéticos primários. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que nós buscamos energia no nosso organismo, os primeiros nutrientes energéticos que nós utilizamos são os glicídios. A regra da célula, a regra do nosso organismo é uma regra relativamente simples, tá? Ó, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui é uma célula. Então aqui eu tenho esse círculo como sendo o representante de uma célula. As nossas células, elas são unidades biológicas vivas. E como toda unidade biológica viva, executa um metabolismo. O metabolismo executado pelas células é um metabolismo que visa a manutenção de todas as atividades biológicas celulares. E nesse metabolismo, os 3 conjuntos de nutrientes serão utilizados e transformados dentro da célula. Os nutrientes energéticos, os nutrientes reguladores e os nutrientes estruturais. O que são os nutrientes energéticos? São todos aqueles que fornecem energia. Reguladores são todos aqueles que regulam vias metabólicas. Estruturais são todos aqueles que compõem tecidos no nosso organismo. Quando nós pensamos em nutrientes energéticos, nós vamos pensar naqueles nutrientes que entram dentro da célula. Então vamos imaginar aqui o nosso principal nutriente energético. Nosso principal nutriente energético é representado pela glicose. A glicose é um nutriente energético que vai entrar dentro das nossas células, entrou dentro das nossas células, e dentro das nossas células, essa glicose ela vai começar a ser transformada em energia. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma série de reações que acontecem
inicialmente no citoplasma da célula, a glicose vai ser transformada em dois compostos menores, duas substâncias menores, chamadas de piruvatos. Esses piruvatos, eles vão entrar dentro de uma estrutura situada dentro da nossa célula, chamada mitocôndria. Então, os piruvatos entram dentro de uma organela chamada mitocôndria. Certamente vocês já ouviram falar dela. E dentro da mitocôndria, esses piruvatos, eles serão convertidos em energia. Então, aqui, o piruvato, ele vai sofrer várias transformações, e o resultado dessas várias transformações vai ser o quê? Vai ser a liberação de energia. Energia que vai ser realizada para o trabalho celular, para todas as atividades metabólicas da célula. Bom, esse processo em que você tem uma glicose entrando dentro da célula, sendo transformada em duas moléculas chamadas piruvatos, que entram dentro da mitocôndria, e dentro da mitocôndria eles são transformados para a produção de energia, a gente chama de respiração celular. Respiração celular. A respiração celular é o meio pelo qual nós conseguimos energia para o trabalho celular. A respiração celular ela pode ser feita a partir de alguns nutrientes. Quais são os nutrientes que podem ser usados na respiração celular? Glicídio, lipídio e aminoácidos. Então, para se realizar a respiração celular, que é isso tudo aqui, respiração celular, para se realizar a respiração celular, o que é a respiração celular mesmo? Conjunto de reações que visam produção de energia, né? Produção de energia. Então, para se realizar a respiração celular, nós usamos 3 nutrientes. Quais são? Glicídios, lipídios ou aminoácidos. Acontece o seguinte, desses 3 nutrientes aqui, os lipídios são os mais energéticos de todos. Os lipídios são os que fornecem mais energia. O maior conteúdo é fornecido pelos lipídios. Porém, os lipídios são os que dão mais trabalho para serem metabolizados. Demora mais, é mais trabalhoso, apesar de fornecerem mais energia. O que a célula faz? A célula, então, deixa os lipídios para usar em último caso. Os aminoácidos eles também são muito energéticos, porém, para usar aminoácidos também é muito trabalhoso pela célula. Os glicídios são queimados, são transformados muito rapidamente. Eles são aqueles nutrientes mais leves, que as reações acontecem muito mais facilmente. Exatamente por isso, apesar de não serem os mais energéticos, mas são os que são metabolizados numa maior velocidade, eles são considerados os nutrientes energéticos primários. Então, dizer que eles são os nutrientes energéticos primários quer dizer que, biologicamente, são os que são metabolizados mais rápido e, por isso, são usados preferencialmente nas vias metabólicas produtoras de energia. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de produção de energia, a primeira coisa que vocês vão lembrar, glicídio ou carboidrato. Claro, não executam apenas essa função biológica no organismo. Existe uma variedade muito grande de glicídios que são aproveitados no nosso organismo. E nessa variedade grande, outras funções biológicas tendem a aparecer, apesar do que a principal é fornecimento imediato de energia. Então eles podem apresentar papéis biológicos diversificados.
E dentre os papéis biológicos diversificados, o primeiro, como eu falei, fornecimento de energia, mas além de fornecimento de energia, eles podem ser uma reserva. Existem determinados glicídios que não são metabolizados muito rapidamente. Muito pelo contrário, eles são utilizados como reserva, eles são armazenamento de energia. Igual acontece, por exemplo, com o lipídio. Em alguns casos, eles são constituintes estruturais de moléculas, de tecidos, de componentes celulares. Então, eles também podem ser nutrientes estruturais. Bem como podem ser intermediários de sinalização nos meios de comunicação celular. Então, funções diversificadas, porém, é principal fornecimento de energia. De todas as moléculas presentes na natureza, são as biomoléculas mais abundantes na natureza. De todos os compostos em abundância, os glicídios eles estão em primeiro lugar. Glicídios que são obtidos de que maneira? Formas de obtenção. Bom, para identificarmos as formas de obtenção dos glicídios, nós temos que pensar o seguinte: estou falando de um autotrófico ou estou falando de um heterotrófico? O que é autotrófico mesmo, hein? Autotróficos são todos os... Oi? Produzem o seu próprio alimento. Exatamente. Autotróficos são todos os seres que produzem o seu próprio alimento. E quando nós falamos produzem o seu próprio alimento, que alimento é esse? Os glicídios. Os autotróficos são seres responsáveis pela produção de glicídios. E aí, desses glicídios produzidos, outros nutrientes são formados. Então, quando a gente fala, olha, uma planta é autotrófica porque ela produz o próprio alimento. Na verdade, esse alimento que ela está produzindo são os glicídios, são os carboidratos. Por meio de que reação? Por meio de uma reação chamada fotossíntese. Ou, no caso de algumas bactérias, quimiossíntese. Então, os glicídios eles surgem na natureza a partir do processo de fotossíntese ou quimiossíntese. Então, a produção é feita inicialmente pelos autotróficos. Produzem os glicídios a partir do processo de fotossíntese ou quimiossíntese. Exatamente pela capacidade de produzir os glicídios e, consequentemente, introduzir os glicídios nos fluxos de transferência de energia, nas chamadas cadeias alimentares, os autotróficos são considerados organismos produtores. Então, se você ouviu falar, lá na ecologia, por exemplo, a gente usa esse termo. Os seres responsáveis pela produção de matéria e energia são seres produtores. Quem que são os organismos produtores capazes de realizar fotossíntese? Os organismos produtores capazes de realizar fotossíntese são as plantas em geral, as algas e algumas bactérias. São os organismos autotróficos. E esses organismos produtores produzem os glicídios a partir de quê? A partir de compostos inorgânicos, né? Olha aqui, ó. A representação esquemática da fotossíntese. Aqui você tem a representação esquemática da fotossíntese, ó. De uma forma bem simples, a fotossíntese é uma reação química em que 6 moléculas de gás carbônico reagem com 6 moléculas de água e formam uma molécula de C6H12O6 e uma molécula de oxigênio. Quem é esse C6H12O6? Professor. C6... Oi? O senhor falou uma molécula, mas tem 6 na frente? Aonde você está falando? Mas, aí o senhor falou uma molécula de oxigênio. Não, só 6 que de tem oxigênio. 6 na frente. São 6 de oxigênio. Eu falei uma? Sim. Desculpa. Então, olha aqui a equação geral da fotossíntese. 6 de CO2,
6 de água, uma de C6H12O6, normalmente representado pela glicose, mas não tem que ser necessariamente a glicose, qualquer glicídio de 6 carbonos, e 6 de gás oxigênio. Tá? Então é o meio pelo qual o glicídio é produzido. E cadê o glicídio? O glicídio está aqui, ó. Esse é o glicídio. Aqui é o glicídio por excelência, C6H12O6. Se você notar, o que aconteceu? Os carbonos do CO2 serão associados a hidrogênios da água e a oxigênios do gás carbônico para produzir glicídio e liberar para o meio gás oxigênio. Então, sempre que nós perguntarmos como que os glicídios surgem nos ecossistemas, resposta, através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Quais são os seres capazes de realizar esse processo? Plantas, algas e algumas bactérias. Bom, depois que os glicídios surgiram, eles foram introduzidos nos tecidos dos seres vivos. E aí vem os heterotróficos se nutrindo da matéria orgânica que contém os glicídios. Então, os heterotróficos, eles obtêm os glicídios por ingestão de alimentos ou absorção direta. Todos os seres heterotróficos conseguem os glicídios ou de alimentos que eles ingeriram, ou absorvendo diretamente os glicídios a partir da sua superfície corporal, tecidual ou superfície celular. Os heterotróficos são os caracterizados consumidores e decompositores. Quem são os heterotróficos? Todos os animais, protozoários, fungos são os representantes heterotróficos, que obtêm glicídios por ingestão de alimentos ou absorção direta. Nós vamos obter os glicídios a partir da ingestão de alimentos que tenham glicídios. Para isso, a necessidade de realizarmos o quê? Para isso, a necessidade de realizarmos uma digestão. Nós ingerimos os alimentos, digerimos esses alimentos e, após digerirmos os alimentos, nós absorvemos os nutrientes. E dentre os vários nutrientes que nós absorvemos, os glicídios estão juntos. Professor, Oi? eu não entendi muito bem o que seria absorção direta. Absorção direta é quando os glicídios eles estão disponíveis e o ser vivo ele não precisa de realizar a digestão. Por exemplo, quer ver? Um fungo. Fungos, os cogumelos, por exemplo. Tá? Então vamos imaginar que esse aqui, que eu estou representando nesse esqueminha aqui, ó, é um cogumelo. Beleza? Os cogumelos, eles são seres heterotróficos que não têm tecidos e não têm órgãos, não têm sistemas. Então, o que os fungos têm? Os fungos, eles têm um conjunto de estruturas que nós chamamos de hifas, que fazem parte do corpo do fungo. Essas hifas, elas são formadas por células que liberam enzimas digestivas no meio externo. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que há uma determinada estrutura que vai ser usada como alimento desse fungo. Então, o fungo cresceu em cima de um pedaço de madeira. Está aqui, ó. Esse aqui é um substrato em cima do qual o fungo cresceu. Pedaço de madeira. Imagina aquele pedaço de madeira que você viu, um fungo que cresceu em cima dele. Um pão cheio de mofo. O mofo é um fungo. O que o fungo faz? O fungo libera as enzimas digestivas dele no meio externo. Depois de liberar as enzimas digestivas no meio externo, essas enzimas vão digerir a matéria orgânica. Vai haver a liberação dos nutrientes digeridos, os glicídios, por exemplo, e esses glicídios serão absorvidos diretamente pelas células do fungo. Então, o que não aconteceu? Não aconteceu ingestão.
Não teve ingestão. Teve uma absorção direta. Visualizou? Outro exemplo. Vamos imaginar um protozoário. Um protozoário é uma célula só. Então, o protozoário ele não vai mastigar, engolir. Não. O protozoário ele vai se deparar com o glicídio e vai absorver diretamente esse glicídio. Enxergou? Então, a absorção direta é quando os nutrientes eles são absorvidos diretamente pela célula, sem a necessidade de serem digeridos. Sem a necessidade de digestão. Tá? Sempre que houver ingestão, ó, se houve ingestão de alimentos, o que vai acontecer? Vai haver a necessidade de digerir. Então, neste caso, os alimentos serão digeridos e os glicídios obtidos da digestão serão absorvidos. Certo? Quando eu falar de absorção direta, quando eu falar de absorção direta, quer dizer que os glicídios, neste caso, os glicídios serão absorvidos diretamente a partir da superfície celular ou tecidual do ser vivo. Melhorou? Sim, professor. Obrigada. Consegui. Show de bola. Aí, Bom, no caso, ele vai precisar quebrar essas moléculas ou não? sim, o glicídio vai depender do tamanho do glicídio. A gente vai ver daqui a pouquinho a classificação dos glicídios. E aí vocês vão ver que existem glicídios maiores e glicídios menores. Os glicídios menores são absorvidos diretamente sem serem quebrados. Os maiores precisam ser quebrados e digeridos. Vai depender do tipo de glicídio. Tem uma seleção para esse tipo não, né? Quando a absorção é direta. Não, só vai ser absorvido diretamente aquilo que tiver um tamanho pequeno o suficiente para ser absorvido. Se o tamanho não for pequeno o suficiente para ser absorvido, vai ter que ser digerido. Entendeu? Então, era isso mesmo que eu estava perguntando. Isso aí. E eu tinha perguntado antes, você tinha falado que as proteínas, por exemplo, no caso dos aminoácidos, têm muita energia, mas que os glicídios é a fonte principal, no caso, porque eles são mais fáceis de quebrar, era isso? Isso mesmo. São mais fáceis de serem quebrados, são mais fáceis de serem metabolizados no organismo. As reações químicas que acontecem com os glicídios, elas são reações que acontecem com mais facilidade. São reações mais espontâneas. Então, sempre você dá preferência àquilo que reage mais fácil a aquilo que demora mais para reagir. Beleza? Beleza, obrigada. Show! Bom, a gente está trabalhando com a bioquímica. E na bioquímica, apesar de vocês estarem no primeiro ano e não terem visto ainda a química da célula com detalhes, ela requer o conhecimento da química. Então, como a gente está trabalhando com a bioquímica, vamos procurar reconhecer a composição química dos glicídios, porque isso é importante para a gente. Tá bom? Bem simples, bem básico, só para a gente ter uma visão química da coisa. Tá? Todo glicídio, necessariamente, vai apresentar na sua composição química alguns elementos químicos obrigatórios e alguns elementos químicos complementares. Glicídio é composto orgânico. Se é composto orgânico, obrigatoriamente vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio são elementos obrigatórios para os glicídios. Alguns podem apresentar outros elementos na sua composição. Alguns podem apresentar nitrogênio, outros podem apresentar fósforo, outros podem apresentar enxofre ou
nitrogênio, fósforo e enxofre em associação. Agora, não é simplesmente você pensar, pega um pouco de carbono, mistura um pouco de hidrogênio com um pouco de oxigênio e você tem um glicídio. Não é assim. Até porque carbono, hidrogênio e oxigênio também é um elemento obrigatório de lipídio. Também é elemento obrigatório de proteína. Também é elemento obrigatório de vitamina. Nitrogênio, fósforo, obrigatoriamente aparecem em proteína. Ácido nucleico. Então, esses elementos aqui, eles precisam estar combinados de uma maneira específica, e essa combinação específica, ela vai trazer o que nós chamamos de funções orgânicas. Então, os elementos que compõem os glicídios, eles devem estar associados, formando funções orgânicas. O que são funções orgânicas? São combinações dos elementos, seguindo uma regra de combinação que traz algumas características próprias para aquele grupo de elementos associados. Basicamente, existem 3 funções que nós vamos destacar aqui. Primeiro, uma função chamada função álcool. O que é uma função álcool, pessoal? A função álcool ela aparece toda vez que você tiver cadeia carbônica associado a hidroxila. Quem é hidroxila? Hidroxila é o OH. OH, hidroxila. Toda vez que você tiver carbono ligado a hidroxila, álcool. Beleza? Outra função, função cetona. O que é a função cetona? Função cetona é aquela função em que você vai ter uma cadeia carbônica e o carbono que estiver entre 2 outros carbonos vai estar fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Então, carbono dupla O, carbono, função cetona. Aldeído é quando esse carbono dupla O ele estiver na extremidade da cadeia carbônica. Tem esse R aqui, o que é esse R? Esse R é o que a gente chama de um radical, é uma cadeia carbônica variável. Como assim uma cadeia carbônica variável? Esse R pode ser um outro carbono, pode ser mais 2 carbonos, mais 3, mais 5, mais 10, mais 100, mais 1000. Tá? E aí o último carbono da cadeia ele vai estar ligado ao oxigênio com 2 ligações e ao hidrogênio. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Toda vez que aparecer isso aqui, nós vamos ter a função chamada de aldeído. Beleza? Então, vou repetir, hein? Álcool, hidroxila ligada a carbono. Cetona, carbonila, esse nome disso aqui é carbonila. Carbonila entre carbonos. Aldeído, carbonila na extremidade da cadeia. Beleza? Para ser um glicídio, o que nós precisamos? Nós precisamos juntar numa mesma cadeia carbônica que tenha no mínimo 3 carbonos, 2 dessa aqui, ó, e uma dessa, pelo menos. Ou seja, você tem que ter uma cadeia carbônica com mais de uma hidroxila e cetona, ou mais de uma hidroxila e aldeído. Então, para caracterizar um glicídio dessas 3 funções, eu vou juntar 2. Aldeído mais álcool ou cetona mais álcool. Dessa maneira, a gente vai ter quimicamente um glicídio sendo formado. Olha aqui. Quimicamente, os glicídios são compostos orgânicos que possuem em sua cadeia carbônica ao menos 3 carbonos. No mínimo 3. Uma carbonila primária, grupamento aldeídico.
ou uma carbonila secundária, grupamento cetônico, e outros carbonos da cadeia com hidroxila, grupamento álcool. Visualizou? Então, basicamente, galera, quimicamente falando, glicídio tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse carbono, hidrogênio e oxigênio tem que ser combinado numa cadeia de ao menos 3 carbonos, sendo que nessa cadeia de ao menos 3 carbonos vai ter que ter um aldeído ou uma acetona ou, ó, um grupamento cetona e grupamento alcoólico. E o grupamento alcoólico é representado por hidroxilas e hidroxilas. Visualizou? Em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, ó, são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Poli quer dizer o quê? Vários. Hidroxi vem de hidroxila, que é o OH do álcool. Aldeído é o grupamento aldeído, ó, a carbonila. Ou polihidroxicetona, poli, vários. Hidroxi, hidroxila, cetona, o grupamento cetona. São definidos como polihidroxialdeído ou polihidroxicetonas ou substâncias que liberam tais compostos, aldeído ou cetona, por hidrólise. Beleza? Então, quimicamente, para ser um carboidrato, um glicídio, aldeído mais álcool ou cetona mais álcool. Cadeia de no mínimo 3 carbonos. Aqui, ó. Aqui eu tenho exemplos. Eu tenho 2 exemplos de glicídios mostrando uma cadeia carbônica em que o grupamento aldeído ou o grupamento cetona aparece. Olha aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, que você está observando aqui, é um dos exemplos mais famosos, um dos carboidratos mais famosos, que é a glicose. Ó, tem uma cadeia carbônica, ó, uma cadeia carbônica com quantos carbonos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí o que eu vou ter? Na extremidade, lá na ponta, olha aqui o que apareceu na ponta. Aldeído. C, dupla O e H. Não foi isso que eu falei que é um aldeído? Ó, C, dupla O e um H. C, H e dupla O. E em todos os outros carbonos, ó, hidroxila, ó, hidroxila, 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 hidroxila. Polihidroxialdeído é um glicídio. 6 carbonos, tem que ser no mínimo 3. Isso aqui é uma glicose. A glicose, então, ela é classificada como polihidroxialdeído, porque ela tem várias hidroxilas e um grupamento aldeído. Olha esse aqui, ó. Isso aqui é um outro exemplo. Essa aqui é a frutose. Frutose é o principal açúcar das frutas. Nota o que apareceu. Apareceu o grupamento cetona. E em todos os outros carbonos, hidroxila. Uma hidroxila, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, é um polihidroxicetona. Visualizou? E nota que também tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Visualizou? Polihidroxicetona. O que eu quero que você entenda com esses 2 exemplos? Dependendo da mudança de ser aldeído ou ser cetona, você muda o tipo de carboidrato, tipo de glicídio. Ó, deixou de ter o grupamento aldeído e passou a ter o grupamento cetona, deixou de ser glicose e passou a ser uma frutose. E mais, pessoal, se eu mudar a posição das hidroxilas, se eu mudar o número de hidroxilas
se eu mudar o número de carbonos, eu mudo o tipo de glicídio. Se eu pegar essa hidroxila que está aqui, ó, e passar ela para o lado de cá, já não vai ser mais frutose, já vai ser outro açúcar. Se eu pegar essa hidroxila aqui e passar para o lado de lá, vai ser outro açúcar. Se eu pegar essa cetona que está aqui e botar ela aqui no meio, vai ser outro açúcar. Então, a variação da quantidade de carbonos, do grupamento aldeído ou do grupamento cetona, da posição e do número de hidroxilas, determina variação dos tipos de glicídios. Outra coisa que eu quero que você preste atenção. Eu falei que tem 6 carbonos aqui na glicose, né? Agora vamos contar os hidrogênios. 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 2 aqui, ó, H2, 12. Vamos contar os oxigênios. 1 oxigênio, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, essa representação que você está observando aqui é a representação de quem? É a representação do C6H12O6. A gente chamou a atenção lá atrás. Mas presta atenção, pessoal. Olha do lado de cá. 6 carbonos, não é? Quantos hidrogênios? 1, 2. Aqui tem 2, ó. 2 mais 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que eu esqueci de contar isso aqui. Também são 12 hidrogênios. 6 carbonos, 12 hidrogênios. E olha os oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, essa aqui também é uma C6H12O6. Então, na verdade, quando eu falo C6H12O6, eu estou falando o quê? Uma classe de carboidratos que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Aonde vocês viram C6H12O6 na aula de hoje? Vocês viram aqui, ó. Olha aqui. C6H12O6. Então, quando se faz fotossíntese, quando a planta faz fotossíntese, o que ela produz é um glicídio de 6 carbonos. Normalmente representado pela glicose, mas não obrigatoriamente a glicose. Pode ser uma frutose também. Beleza? Então, como eu falei, ó, a presença dos grupamentos aldeído ou cetona servem como critério de classificação dos glicídios em 2 categorias químicas. Todo glicídio que tiver aldeído na sua composição química, ele vai ser chamado de aldose. Tem aldeído na sua composição química, ele é uma aldose. Todo glicídio que tiver cetona na sua composição química, ele é uma cetose. Cetose. Ose significa açúcar. Açúcar com aldeído, aldose. Ose significa açúcar, açúcar com cetona, cetose. Então, a glicose, ela é o quê? A glicose é uma aldose. A frutose, ela é o quê? A frutose é uma cetose. Tá? Então, em outras palavras, aldose, glicídios portadores de grupamento aldeído em sua molécula. São as aldoses. Cetoses, glicídios portadores de grupamento cetona em sua molécula. Tudo bem, pessoal? Claro essa composição química? Show! Bom, os glicídios eles podem ser classificados e o critério de classificação dos glicídios é um critério relativamente simples. Mais precisamente, o tamanho da molécula. Qual é o tamanho da molécula que o glicídio possui? A molécula ela tem um tamanho pequeno o suficiente para entrar dentro da célula? Sim ou não? Se ela tiver um tamanho pequeno o suficiente para entrar dentro da célula, ela vai ser um
monossacarídeo. Se o tamanho dela não for pequeno o suficiente para entrar dentro da célula, daí você vai ter um oligosacarídeo ou um polissacarídeo. Então, os glicídios, eles são classificados basicamente em 3 categorias. Eles são classificados em monossacarídeos, eles são classificados em oligosacarídeos, eles são classificados em polissacarídeos. Os monossacarídeos são os menores, que conseguem entrar dentro da célula sem necessidade de hidrólise, sem necessidade de serem quebrados. Os oligosacarídeos e os polissacarídeos, eles precisam de hidrólise, precisam serem quebrados para serem aproveitados pelas células. Então, nem todo glicídio é absorvido diretamente. Só é absorvido diretamente aquele glicídio que se enquadrar no grupo dos monossacarídeos. Os oligosacarídeos e os polissacarídeos são aqueles glicídios que requerem digestão, precisam ser hidrolisados. Então, esses aqui necessitam hidrólise para serem aproveitados. Beleza? Esse é o critério básico. E aí vem algumas características. Então vamos lá, hein? Primeiro, monossacarídeos são os glicídios mais simples. E o que eu quero dizer com mais simples? Não necessitam hidrólise para serem aproveitados. Justamente por quê? Porque possuem um tamanho pequeno o suficiente para serem aproveitados. São glicídios muito solúveis em água. Essa alta solubilidade é importante, inclusive, para o deslocamento dos glicídios, transporte de substâncias, que a gente viu lá em água. Normalmente são cristalizáveis. E ser pequeno o suficiente é ter um tamanho com, no máximo, 7 carbonos a sua composição. Possuem de 3 a 7 átomos de carbono na sua composição. A composição deles tem que ter no mínimo 3 carbonos e no máximo 7. Passou disso, já vai entrar no grupo dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos. Ele segue uma fórmula geral. A fórmula geral é representada por CnH2ON, ou, eu gosto mais dessa, CnH2nON, em que N varia de 3 a 7. O N varia de 3 a 7. E aí você consegue ter a identificação das fórmulas químicas dos glicídios. E, consequentemente, subclassificar os monossacarídeos. Porque de acordo com quantos carbonos ele tem, de 3 a 7, eles podem ser subdivididos. Subdivididos em 5 categorias: trioses, tetroses, pentoses, hexoses e epitoses. Os monossacarídeos, pessoal, os monossacarídeos, eles também podem ser chamados de ósis ou ósis. Se eu falar monossacarídeo, se eu falar ósi, dá no mesmo. Daí vem aqui, ó, essa denominação: trioses, tetroses, pentoses, hexoses e epitoses. 3, né? Então, trioses são todos aqueles que tiverem o quê? 3 átomos de carbono na sua composição. Os que têm 3 átomos de carbono na sua composição têm que fórmula? C3H6O3, seguindo o CnH2nON.
Tetroses são os que têm 4 átomos de carbono na sua composição, C4H8O4. Pentoses, pente, 5 átomos de carbono na sua composição, C5H10O5. Hexoses, 6 átomos de carbono na sua composição, C6H12O6. Epitoses, 7 átomos de carbono na sua composição, C7H14O7. Então, voltando lá atrás, lá na fotossíntese, ó, a fotossíntese é a relação pela qual os glicídios são produzidos, não é? A fotossíntese, ela produz um C6H12O6. Então, na verdade, a fotossíntese é uma reação capaz de produzir o quê? Produzir uma hexose, C6H12O6. Ó, a glicose e a frutose, elas são o quê? Elas são hexoses, C6H12O6. Beleza? Desses 5 grupos, triose, tetrose, pentose, hexose e epitose, existem 2 grupos importantes para a gente. Importante para a gente, o grupo das pentoses e das hexoses. Pentoses e hexoses são importantes para a gente aqui. Por quê? Porque nós vamos ter exemplos importantes de pentoses e hexoses, que são os exemplos que vale a pena a gente destacar. Ó, os exemplos importantes para a biologia, inicialmente, pentoses. Nós temos 2 pentoses importantes, uma pentose chamada ribose e uma pentose chamada desoxirribose. Ah, professor, tem que saber esses nomes? Tenho, isso é importante para toda a biologia, tá? Uma pentose chamada ribose e uma pentose chamada desoxirribose. A desoxirribose, inclusive, ela segue uma exceção na fórmula geral. A fórmula geral dela é C5H10O4, que é um 4. A ribose é C5H10O5. E esses dois são dois monossacarídeos, ou 2 pentoses, estruturais e não energéticos. Eu comecei falando que glicídio é o quê? Energético, né? Pois é, já começamos com 2 exceções, ribose e desoxirribose. A ribose, ela vai entrar na composição do RNA, entra na composição do RNA. A desoxirribose, ela entra na composição do DNA. O DNA e o RNA são moléculas muito grandes. São o que nós chamamos de macromoléculas, formados pela união de moléculas menores. As moléculas menores que formam o DNA e que formam o RNA são chamadas de nucleotídeos. Então, eu vou juntar nucleotídeos para formar RNA. Vou juntar nucleotídeos para formar o DNA. É igual a história do aminoácido vai se juntar para formar a proteína. Acontece que o nucleotídeo do RNA, chamado ribonucleotídeo, ele tem na sua composição a ribose. O nucleotídeo do DNA, chamado desoxirribonucleotídeo, ele tem na sua composição a desoxirribose. Então, função da ribose, constituinte do RNA. Função da desoxirribose, constituinte do DNA. Ficou apagado aqui, mas isso aqui é um A. DNA. Beleza? Aqui a gente tem a representação da fórmula deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ó. Do lado de cá, 1, Professor, 2... tem umas perguntas no chat, se tiver como você olhar. Só um momentinho. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ó. Nota a diferença da ribose para desoxirribose, ó. Olha a ribose.
No carbono 2, o que ele tem? Um OH. Olha a desoxirribose no carbono 2, um H. Então, a desoxirribose tem um O a menos. Por isso é desoxi, desde tirou oxigênio. Tirou um oxigênio da ribose, virou a desoxirribose. Ok? Ó, isso aqui, estou olhando aqui o chat. A acetona tem algo a ver com essa função? Sim, a acetona é uma cetona. Vocês vão estudar isso na química, tá? Álcool. Já tirou a dúvida aqui do álcool? Se está com dúvida. Álcool é tudo que tem OH. Tem OH é álcool, ó. Tem OH é álcool. Isso aí. Monossacarídeos são os glicídios que são absorvidos? Sim. Basicamente, o hidrogênio dos glicídios são o dobro do carbono? Sim. Essa aula estará disponível no Moodle? Sim. Animal, protozoário e fungo são heterotróficos. Planta e alga e algumas bactérias são autotróficos. Fungo é heterotrófico. No caso, as moléculas de glicídios são mais fáceis de quebrar que as de proteínas? Sim. Não, o que está em cima, a partir daí você já respondeu. Beleza, então. Tranquilo aqui, então? Eu não quero que vocês fiquem guardando fórmula. Isso é parte da química. Eu só estou mostrando fórmulas para vocês. Por quê? Porque é bom para você ver a diferença química de uma coisa para outra. Mas para mim aqui, o que é importante? Na biologia, o que é importante? Que a ribose entra na composição do RNA e ela é uma pentose. A desoxirribose entra na composição do DNA e ela é uma pentose. Os outros exemplos importantes são das hexoses, mais precisamente 3 hexoses, glicose, frutose e galactose. Glicose, também chamada de destrose, frutose, também chamada de levulose, e galactose, só galactose mesmo. Note que todas as três são o quê? C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. São hexoses. O que vai mudar de uma para outra? Se ela tem aldeído, se ela tem cetona, a posição das hidroxilas é isso que vai mudar de uma para outra. Todas as três têm que função? Todas as três têm por finalidade entrar dentro das células para serem metabolizadas para a produção de energia. Glicose, principal nutriente energético utilizado pelas células. Frutose, energético. Galactose, também papel energético. Então, todas as três entram nas células para serem metabolizadas para a produção de energia. A frutose é o principal açúcar dos frutos, daí o nome frutose, e do mel. Que, por sinal, de todos os açúcares existentes, é o açúcar mais doce que existe. O mais doce que existe é a frutose. Galactose. Galactose é um dos componentes do açúcar do leite, não é o açúcar do leite. Ele faz parte do açúcar do leite. O açúcar do leite é um açúcar chamado lactose, que tem na sua composição a galactose. E aqui você tem as fórmulas, ó. Olha a glicose, olha a frutose e olha a galactose. Ó, a glicose, nota, ela tem aldeído, ó. A frutose, como nós já falamos, ela tem cetona. A galactose é igual a glicose, tem aldeído, ó. Ah, o que diferencia a glicose da galactose? Hidroxila. Ó, segundo carbono aqui, hidroxila do lado direito de vocês. Hidroxila do lado direito. Terceiro carbono, hidroxila do lado esquerdo.
Terceiro carbono, hidroxila do lado esquerdo. Agora olha aqui. Quarto carbono, hidroxila do lado direito, hidroxila do lado esquerdo. Então, isso aqui, ó, diferencia glicose de galactose. Nota que as duas hidroxilas agora são iguais, ó. Nossa, só mudou de lado, professor. Exatamente, mudou de lado, muda as propriedades químicas. É outro açúcar. Entendeu? Aqui é a fórmula representativa dessas moléculas, que a gente chama de fórmula cíclica, que é a maneira verdadeira que essas moléculas são encontradas dentro da célula. Só coloquei aqui para vocês verem. Vocês vão usar isso aqui na química. Quando vocês estudarem química orgânica, vocês vão usar demais isso aqui. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Os glicídios eles ficaram um pouco maiores. Por exemplo, olha só. Imagina aí, você foi lá, absorveu glicose e a glicose entrou dentro da sua célula. Aí você usou a glicose para produzir energia. Show! Metabolizou, energia foi formada. Só que é o seguinte, vou usar número aqui de exemplo, tá, pessoal? Você precisa, para produzir a energia do dia a dia, de 1000 glicoses. 1000 glicoses num dia é o que você precisa para produzir toda a sua energia. Isso é um exemplo, tá? Só que você passou um dia que você comeu muito carboidrato. Tomou um café da manhã com pão, que tem muito carboidrato, leite, que tem muito carboidrato, almoçou macarrão, que tem muito carboidrato, café da tarde, bolo, muito carboidrato, jantou arroz, muito carboidrato. Ao final do dia, a quantidade de carboidrato que você ingeriu foi muito, gigantesca. Aí você digeriu esse carboidrato e absorveu esse carboidrato, mandou para sua célula. Aí quando você foi contabilizar, o que aconteceu? Você precisa de 1000, mas aproveitou nesse dia 2000. O que isso significa? Sobrou 1000. Você vai usar 1000 e esses 1000 que sobraram, você vai jogar fora? Não. Você vai começar a guardar dentro das suas células. Só que para guardar, você não vai simplesmente deixar solto dentro das suas células. Você vai pegar uma glicose que sobrou, vai juntar com outra, vai juntar com outra. Então você vai começar a fazer o quê? A concentrar essas glicoses. E aí quando você começa a concentrar essas glicoses, você une essas glicoses. Então eu vou ligar uma glicose com outra glicose. Ou melhor, ligar um monossacarídeo a outro monossacarídeo. A ligação entre dois monossacarídeos recebe o nome de ligação glicosídica. Ligação glicosídica. É uma ligação de união entre monossacarídeos. E toda vez que você une monossacarídeos por ligações glicosídicas, você vai formar oligosacarídeo ou polissacarídeo, de acordo com quantos você uniu. Se porventura a união for de 2 até 10 monossacarídeos, você vai ter um oligosacarídeo ou osídeo. Se passar de 10, vai ser um polissacarídeo. Então, o que é um oligosacarídeo? É um glicídio formado pela união de 2 a 10 monossacarídeos. Essa união é feita de que maneira? Por meio de uma ligação química. Qual é o nome dessa ligação química? Ligação glicosídica. Que é uma ligação que une dois monossacarídeos. A união dos resíduos de monossacarídeos se dá por meio da ligação glicosídica, que é uma ligação que é classificada como uma ligação que é uma ligação que surge, melhor dizendo, de uma reação de síntese por desidratação. O que eu quero dizer com isso? Se estabelece por meio de uma reação de síntese por desidratação. Quero dizer que toda vez que você unir dois monossacarídeos, vai haver a formação de água. A liberação de água na reação.
Então, a ligação glicosídica, ela libera água toda vez que acontece. Tá bom? E aí, os oligosacarídeos também vão ter algumas características, como por exemplo, são muito solúveis. Você quer ver um exemplo? Açúcar que você usa na sua casa. O açúcar que você usa na sua casa é um oligosacarídeo. Jogou uma colher de açúcar num copo de água, ele facilmente se dissolve. Eles seguem a fórmula geral C2N, H4N-2, O2N-1, assim como os monossacarídeos. Monossacarídeos seguem a fórmula CnH2nOn, os oligosacarídeos C2N, H4N-2, O2N-1. Aí o N vai ser aquela variação a partir de 3. Toda vez que você quiser aproveitar um oligosacarídeo, você precisa de hidrolisá-lo. Ele virou uma molécula grande, então para aproveitar tem que fazer o quê? Tem que quebrar. E de acordo com quantos monossacarídeos entram na composição dos oligosacarídeos, você subdivide ele em grupos. Então, de acordo com o número de monossacarídeos que eles possuem, eles podem ser disacarídeos, 2 monossacarídeos unidos, trissacarídeos, 3 monossacarídeos unidos, tetrassacarídeos, 4 monossacarídeos unidos, e aí vai embora. Desses exemplos aqui, o que me importa mesmo, o único que realmente me traz interesse, são os disacarídeos. Com 3 exemplos importantes. Ó, os mais importantes são disacarídeos. Com o exemplo da maltose, da sacarose e da lactose. Maltose, formado pela união de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose formou a maltose. Sacarose, formado pela união de glicose com frutose. Uma glicose mais uma frutose formou uma sacarose. Lactose, formado pela união de glicose mais... Tá errado aqui, ó. É galactose. Glicose mais galactose. Tá? Aqui não é lactose, não. É glicose mais galactose. Glicose mais galactose vai formar uma de... Tira esse lactose daqui. Tá errado. Beleza? Então volta aqui na maltose. A maltose é importante para a gente por quê? Porque a maltose é a principal fonte de glicose para o nosso organismo. Toda vez que você come alimentos ricos em carboidratos, os alimentos ricos em carboidratos, eles tendem a ter os carboidratos guardados em forma de armazenamento, em forma de moléculas gigantescas. Por exemplo, batata. Batata tem muito carboidrato. Arroz, muito carboidrato. Só que o carboidrato da batata é um carboidrato de armazenamento, chamado de amido. A gente vai detalhar ali depois. Então, quando você come batata, você está comendo muito amido. Aí o que você tem que fazer? Você tem que digerir. Você tem que quebrar o amido, para tirar do amido o que? As glicoses. Só que você realiza a digestão em etapas. Quais etapas? Toda vez que você for fazer a digestão do amido, ele vai ser quebrado
para formar maltoses, que por sua vez vão ser quebradas para formar glicoses. Então essa é a regra. Digere o amido para formar maltose, digere a maltose para formar glicose. Visualizou? Para o amido formar maltose, você precisa fazer uma digestão usando uma enzima chamada amilase. Para a maltose formar glicose, você precisa fazer a digestão usando uma enzima chamada maltase. Então a maltose, ela sofre hidrólise por ação da enzima maltase. Toda vez que a maltase atua sobre a maltose, ela libera glicose. Isso acontece lá no seu intestino, ó. No que nós chamamos de suco entérico. Então a regra é essa, hein? Olha o que vai acontecer. Você comeu batata. Você está comendo o quê? Amido. Vai mastigar para transformar em partículas menores e facilitar a digestão. Vai engolir. Então o alimento vai passar da boca para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do estômago para o intestino. Quando o amido chegar no intestino, o amido vai sofrer a ação de uma enzima chamada amilase. Aí o amido vai ser transformado em maltose. Lá no intestino. A maltose vai sofrer a ação de uma enzima chamada maltase. Aí a maltose vai ser quebrada em 2 de glicose. Aí a glicose agora é absorvida. A glicose, depois de liberada, agora sim, ela é absorvida. Pelas nossas células. Absorvida para quê? Para que serve a glicose mesmo? Fornecer energia, né? Então a maltose, ela é duplamente energética. Olha a sacarose. A regra da sacarose é a mesma. Ó. A sacarose é formada por glicose mais frutose. Quem é a sacarose? A sacarose é o açúcar que você tem na sua casa. É o açúcar presente na cana. Por exemplo, na beterraba. O açúcar que você tem na sua casa ele é produzido a partir da cana de açúcar. Riquíssima em sacarose. Você está tomando caldo de cana. Você está tomando uma solução riquíssima em sacarose. É o segundo açúcar mais doce que existe, a sacarose. Só perde da frutose isolada. E a regra aqui é similar ao que nós observamos em cima. Ó. O que vai acontecer? Você vai ingerir o alimento que tem sacarose. A sacarose vai sofrer digestão, vai liberar glicose mais frutose e tanto a glicose quanto a frutose serão absorvidas. Depois disso, nós vamos observar a absorção. Para digerir a sacarose, formando glicose mais frutose, nós vamos ter uma enzima chamada sacarase ou sucrase. Que também está onde? Que também está no seu intestino, no chamado suco entérico. Para que serve a sacarose? Fornecer glicose e frutose, não é? A glicose tem papel energético, a frutose também, então a sacarose tem papel energético. E a lactose? A lactose é a mesma ideia que eu coloquei aqui em cima, só que a lactose está presente no leite. É o açúcar do leite. Você vai tomar leite. Quando você toma leite, você está ingerindo lactose. A lactose vai sofrer a ação de enzima e vai liberar glicose mais galactose. Que depois disso, a glicose e a galactose serão
absorvidos. Para digerir a lactose, uma enzima chamada lactase. Sofre a ação da enzima lactase. Lactase que também está no intestino sucoentérico. Que função? Função energética. Beleza? Pessoas que têm intolerância à lactose são pessoas que têm deficiência nessa enzima, ó. Certamente alguém aí teve, já ouviu dizer de alguém que tem. Ah, eu tenho intolerância à lactose. O que isso significa? Você não pode se alimentar com alimentos ricos em lactose. Tem que evitar o leite. Por quê? Porque lá no seu intestino você não produz lactase. Ou produz muito pouco. E aí você não digere a lactose. Se você não digere a lactose, ela vai sobrar no seu intestino. E aí, bactérias que vivem no seu intestino vão fazer o quê? Vão fermentar aquela lactose, gerando os desconfortos de quem tem a intolerância. Quem tem sabe, né? Vai dar diarreia, muitos gases, dor de barriga e aí por diante. Então, é um defeito de uma enzima que digere o açúcar lactose. E o último grupo, o grupo dos polissacarídeos. Os polissacarídeos também podem ser chamados de osídeos, tá? Assim como acontece com os oligosacarídeos. Bom, eu falei para você que oligosacarídeo é de 2 a 10, não é? Isso. Polissacarídeo, glicídios formados pela união de mais de 10 monossacarídeos. Normalmente centenas ou milhares, mas passou de 10 monossacarídeos, já é um polissacarídeo. Também unidos por meio da mesma ligação glicosídica. Vai ser uma molécula muito grande, por isso a gente caracteriza como sendo uma macromolécula. Também podem ser chamados de glicanos, ó. Se eu falar polissacarídeo ou glicano, dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. E os diferentes tipos de polissacarídeos, eles se diferenciam de acordo com o que é usado para formá-lo. Ah, vai formar um polissacarídeo usando o quê? Glicose? Vai usar um polissacarídeo usando o quê? Usando frutose? Usando galactose? Então, de acordo com qual é o monossacarídeo usado para formá-lo, de acordo com quantos monossacarídeos foram usados para formá-lo. Então, eles se diferem uns dos outros. Diferem entre si. De acordo com o quê? De acordo com quais são os monossacarídeos, quais as ligações que os uniram, como que a molécula foi estruturada. Tá? De todos os glicídios, são os mais abundantes da natureza. Não são doces, ao contrário da glicose, ao contrário da sacarose. E são insolúveis ou muito pouco solúveis em água. Exatamente por quê? Porque eles passam a ser usados como reserva de energia ou como estruturais. Então, ser insolúvel é importante. Importante para quê? Para que eles possam ser utilizados como componentes estruturais, bem como possam ser utilizados no armazenamento de energia. Por isso, quando nós falamos de polissacarídeos, normalmente ou eles são estruturais ou eles são reserva energética. Como são moléculas muito grandes, para serem aproveitados necessitam de hidrólise feita por enzimas, e aí por meio da hidrólise enzimática eles são transformados em oligosacarídeos e depois
em monossacarídeos, daí poderão ser absorvidos. Então, só após sofrerem hidrólise é que são aproveitados. Existem 4 exemplos importantes, e esses 4 exemplos são o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Amido, glicogênio, celulose e quitina. 4 exemplos de polissacarídeos importantes para vocês. Amido. O amido é a maneira com a qual os animais, os vegetais, desculpa, armazenam glicose. É a forma de reserva de glicose feita pelas plantas. A planta fez fotossíntese o dia todo, produziu milhares de glicoses, usou algumas para produzir energia e sobrou. As que sobraram vão fazer o quê? Vão virar amido e vão ser armazenados lá na raiz, no caule, na semente da planta. Formado exclusivamente por glicose, principal reserva energética das plantas. Glicogênio. O glicogênio é a reserva dos animais e dos fungos. Glicogênio, encontrado em animais e fungos. Vai ser a forma com a qual animais e fungos armazenam glicose. Nós armazenamos glicose em forma de glicogênio. Os fungos armazenam glicose na forma de glicogênio. Representa a forma de armazenamento dos glicídios nos animais e nos fungos. Sendo que, presta atenção, nos animais não é a principal reserva energética, tá? A principal reserva energética dos animais é gordura, que é lipídio. A gente vai falar isso depois. De que é formado o glicogênio? Apenas glicoses. Só glicose. 30 mil glicoses formam glicogênio. E no nosso caso, nos animais em geral, ele pode ser armazenado no fígado, que a gente chama de glicogênio hepático, e nos músculos, o glicogênio muscular. O glicogênio que está no fígado é o glicogênio que você usa para manutenção da taxa de glicose no sangue. Toda vez que a taxa de glicose começou a baixar e você não se alimentou, para manter a taxa de glicose no sangue, o que você faz? Você quebra o glicogênio hepático. O glicogênio do fígado, ele é degradado no intervalo das refeições, mantendo constante o nível de glicose no sangue. O glicogênio dos músculos, ele vai ser usado como uma reserva de produção de energia para a contração muscular. Foi correr. Você vai usar a energia disponível no sangue e logo em seguida começa a pegar as reservas. Quando você está correndo, você está contraindo muitos músculos. Então, qual é a energia que você vai usar? A reserva muscular. E a sua primeira reserva muscular é o glicogênio. Acaba rápido, tá? 30, 40 minutos acaba o glicogênio do músculo. Aí você começa a usar gordura depois. Celulose. A celulose ela é importante por quê? Porque ela entra na composição da parede celular das células vegetais. Principal componente estrutural da parede celular das células vegetais. Toda célula vegetal tem uma parede celular. Essa parede celular é formada de celulose. Formado só de glicose. Também, só glicose. Tá? A celulose ela tem muita resistência, ela é muito insolúvel em água, ela protege a estrutura da célula vegetal. Quando eu trabalhar com vocês células vegetais, eu vou voltar a falar da parede celular e vou voltar a falar da celulose. Agora note, tanto amido, quanto glicogênio, quanto celulose
só glicose. O que diferencia um do outro? A quantidade, a maneira que essas glicoses são unidas. E a quitina? A quitina ela é encontrada no exoesqueleto dos artrópodes. Olha aqui um besouro. Um besouro ele tem um esqueleto externo chamado exoesqueleto. Esse esqueleto externo do besouro, ele é formado de quê? Ele é formado de quitina. Tá? É um polissacarídeo insolúvel formado por uma substância chamada N-acetilglicosamina. Então ele não é formado de glicose. Ele é um glicídio que tem o quê? Nitrogênio na sua estrutura. Quando o nitrogênio aparece, a gente fala que é um grupo amina. Olha aqui, ó. Nota que tem nitrogênio aqui, tá vendo? Então, glicídio com nitrogênio, N-acetilglicosamina. Quando você junta esses N-acetilglicosaminas, o que você forma? Quitina. E para que ela serve? Para formar o exoesqueleto dos artrópodes. Bem como para formar a parede celular das células dos fungos. Ó. Exoesqueleto dos artrópodes. Artrópodes são insetos, em geral. Crustáceos, né? Camarão, siri, lagosta, caranguejo, aranha, escorpião, tudo artrópode. E também é usado para quê? Principal constituinte da parede celular nos fungos. Esses são os polissacarídeos, o que encerra a nossa aula de glicídios. Beleza? Espero ter ajudado, faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá sempre na mesma proporção do seu esforço.